A Academia de Ciência e Tecnologia de São José do Rio Preto está contribuindo com o programa Todos Juntos contra o Câncer, através da ciência atual. Preparamos 10 temas de interesse público e fundamentado em recentes conceitos científicos. O tema Como um tumor se transforma em câncer foi elaborado pelos professores doutores Paulo César Naum e Flávio Augusto Naum. Este slide mostra a formação de um tumor primário. Esta figura representa centenas de células normais compondo um tecido ou órgão normal. Por várias razões, células normais podem se transformarem em células tumorais, como estamos mostrando aí. Mas dentro dessas células, há genes que tentam recuperá-las, voltando ou impedindo que ela se transforme em tumoral. Mas se isto não for possível, as células tumorais são forçadas ao suicídio celular, também conhecido por apoptose. Então há mecanismo dentro da célula impedindo que ela progride na sua formação de célula normal para célula tumoral. Entretanto, há situações em que os mecanismos de recuperação celular falham. Quando isto acontece, o organismo pode excluir as células tumorais através da ação das defesas promovidas pelas células imunológicas, com destaque para as ações dos macrófagos. E assim, os macrófagos fagocitam as células tumorais. Raramente, o sistema imunológico falha. Mas isto acontece, por exemplo, quando há número insuficiente de macrófagos. Então, os macrófagos em número insuficiente não têm condições de fagocitar todas as células. Neste sentido, o desencadeamento da defesa imunológica antitumoral fica prejudicado e as células tumorais passam a tomar espaços no tecido ou no órgão onde se deu a sua origem. Você deve estar perguntando por que tem poucos macrófagos. São várias situações. Pessoas que têm muitos processos inflamatórios, pessoas doentes, crônicos, pessoas que são muito obesas, muita bebida alcoólica, entre outros, levam a uma inibição do nosso sistema imunológico. O processo de formação do tumor primário poderá ser acelerado por induções epigenéticas, quer sejam elas de origem ambiental. Por exemplo, vírus oncogênicos, um dos vírus mais conhecidos é o HIV, o HPV, entre outros. Poluentes tóxicos, principalmente benzeno, por hábitos pessoais, por exemplo, o tabagismo, excesso de gorduras trans, nitrosaminas, excesso de açúcares, etc. Constitucionais, exemplo, obesidade crônica, doenças crônicas, estresse, depressão, entre outros. E assim, as células tumorais elas vão criando condições de se multiplicarem e tomarem espaço naquele tecido. E dessa maneira acabam formando o que se denomina de tumor primário. O microambiente tumoral não depende só da presença de células tumorais, mas também da matriz extracelular e de outras células, entre as quais destacam-se 2 tipos de macrófagos. Esta figura está mostrando inicialmente um tumor primário de cor laranja. Nós estamos vendo 4 células chamadas macrófagos de cor marrom escuro e 3 células macrófagos também de cor
branca. Estamos observando também uma série de rabiscos que, na verdade, tentei representar o que a gente chama de matriz extracelular. Matriz extracelular é o tecido conjuntivo, fibroblastos, que dão suporte ao nosso tecido. Os macrófagos que eu representei são de dois tipos. O macrófago tipo M1 são mais lentos e têm desempenho imunológico indireto por meio do estímulo da produção de anticorpos específicos. Esses macrófagos M1 eles são muito úteis no combate de viroses. O macrófago M2, que é o preferível, são os mais rápidos e têm desempenho imunológico direto contra as células tumorais. Por estímulo também, eles ativam as células T citotóxicas. Na maioria dos tumores sólidos, os macrófagos M1, cor marrom, e M2, cor cinza claro, constituem de forma equilibrada mais de 50% da massa celular do tumor. Nesta situação, o sistema imunológico ele é competente para destruir ou controlar o crescimento das células tumorais. Então, quando você tem um tumor, e este tumor ele é composto equilibradamente de macrófagos do tipo M1 e M2, ele vai crescer de uma forma muito lenta, anos, 5 a 20, 30 anos. Entretanto, quando os macrófagos M1, que são aqueles mais lentos nas atividades imunológicas, superam os do tipo M2, que são os mais rápidos, e nesta foto nós estamos vendo que os marrons escuros têm maior quantidade porque eles são do tipo M1, o tumor passa a ser de mau prognóstico, ou seja, ele cresce com muito mais rapidez. A principal razão é que os macrófagos M1 não são especializados no combate direto contra as células tumorais. Além disso, estes macrófagos são estimulados a atraírem vasos sanguíneos e linfáticos em direção ao tumor. A atração de vasos para alimentar o tumor tem justamente a participação dos macrófagos M1, conforme a seguinte sequência fisiológica. Inicialmente, as células tumorais sintetizam um tipo de proteína chamada interleucina ou citocina 10. Em seguida, as interleucina 10 penetram nos macrófagos e o induzem a produzirem as enzimas metaloproteinases 1 e 2, chamada MMP1 e MMP2, conforme nós estamos vendo nesta figurinha, uns círculozinhos claros dentro dos macrófagos. Na sequência, os macrófagos liberam as enzimas MMP1 e MMP2 que degradam o tecido. Então, eles liberam essas enzimas e degradam o tecido ao redor do tumor. E esta degradação permite que vasos sanguíneos se projetem em direção ao tumor, principalmente para alimentar as células tumorais. E o próximo slide vai mostrar como isto ocorre. Voltamos então àquele esquema, onde nós temos células normais em verde, células tumorais coloridas, tanto da cor rosa quanto da cor cinza. Portanto, o direcionamento dos vasos para o tumor é chamado neoangiogênese e aumenta a capacidade reprodutiva das células tumorais e facilita o seu deslocamento para os outros órgãos. Vamos mostrar isso agora. A neoangiogênese é a formação de vasos que tem a função de alimentar as células dentro do tumor. Porém, serve também como via
de deslocamento dessas células tumorais para outros tecidos, causando as metástases. As metástases são facilitadas porque as células tumorais se deixam aderir por plaquetas, ou seja, as plaquetas envolvem as células tumorais como se fosse uma capa. E dessa maneira, essas células tumorais ficam escondidas do nosso sistema imunológico, porque o nosso sistema imunológico conhece as plaquetas. Porém, dentro dessa capa de plaquetas estão as células tumorais. E nesta foto que estamos mostrando aqui, nós temos um vaso sanguíneo em vermelho, ele se duplica inclusive na parte inferior. Em verde, nós estamos observando as células tumorais encapadas com as plaquetas. E isto faz com que a vigilância imunológica não os veja. Em resumo, para uma célula normal evoluir e se tornar um tumor primário, há necessidade de vencer muitos processos biológicos que nos defendem. No entanto, se esses processos de defesa falharem, a sua evolução para o câncer pode demorar entre 5 a 40 anos, dependendo do tipo de tumor e dos hábitos não saudáveis da pessoa. Conclusão: quando uma célula qualquer de um tecido ou órgão se torna anormal, o organismo reage biologicamente para corrigi-la ou destruí-la. No entanto, quando a célula resiste a estas ações, a mesma passa a se dividir formando clones com células anormais que se especializam em atrair vasos sanguíneos para alimentá-las, bem como torná-la com mais mobilidade e dar sequência na formação do tumor primário. Estas modificações podem demorar, em média, entre 5 a 40 anos, quando então aparecem os sintomas da doença. Quais as estratégias disponíveis para controlar o crescimento dos tumores malignos? Este tema será abordado no tema número 9, radioterapia, quimioterapia e imunoterapia contra o câncer.